Pessoal, isso é apenas uma parte do treinamento. Se você quiser ver os pilares profissionais completo, clica no link aí. Então, vamos lá. Vamos continuando o recrutamento e seleção, né? Vamos cair agora na remuneração. Eu trabalho com remuneração há 30 anos. É o carro-chefe, é a grande especialidade, a grande expertise que nós temos. Então, vamos lá. Aí você fez aquela entrevista, olhou no olho do candidato, identificou a pessoa que ele é, identificou o profissional que está dentro daquela pessoa, você considerou que ele tá valendo, você passou ele para os outros níveis de entrevista, porque o recrutamento e seleção, ele faz a parte técnica da coisa, né? E ele passa os candidatos que ele considera viáveis para a área que vai decidir, que vai bater o martelo. Quem define se é esse o Zé ou o Mané ou a Maria é o dono da vaga. O RH, ele faz o papel dele de técnico, proporcionando uma mão de obra que ele entende como adequada. Beleza. Aí o recrutamento e seleção, ele vai precisar saber duas coisas básicas daquele cargo. Primeiro, o que aquele cargo vai efetivamente fazer? Se é um cargo operacional, ele vai o quê? Dirigir caminhão? Ou ele vai trabalhar em serviços gerais na fábrica? Esse termo, aliás, serviços gerais, ninguém usa mais, tá? Em termos de remuneração, não se usa mais. Ele vai ser um ajudante de produção, um auxiliar de produção, ou ele vai trabalhar na recepção? E quais serão as atividades dessa pessoa na recepção? Porque a recepcionista hoje não é como era antes. Se você pegar uma descrição de cargo antiga, não vai servir para o que uma recepcionista faz hoje, né? Hoje temos câmera, temos acesso digital à empresa, enfim, uma série de recursos que antigamente não tinham. Então, o cargo de recepcionista, as atividades do cargo geralmente são compartilhadas com algumas outras atividades auxiliares aos setores ali próximo, pelo menos na experiência nossa é isso que a gente vê. Então, aí já vai uma primeira dica, na descrição de cargo, 80% do que aquela pessoa faz tem que ser, se é recepcionista, tem que ser de recepção, registro e atividades ligadas à recepção. E 20% ou 25% por aí em outras atividades simples de outras áreas que ela possa fazer. E isso tem que estar perfeitamente descrito na descrição de cargo do cargo de recepcionista. Isso é a primeira coisa, porque você vai precisar da descrição do cargo para poder selecionar tecnicamente e as habilidades necessárias das pessoas que você vai entrevistar. A segunda coisa que você vai precisar é dizer para a pessoa quanto ela vai ganhar. E para isso você tem que ter um cargos e salários estruturado. Então vamos lá. Minha empresa não tem, eu nunca fez, ou tem descrição, foi feita lá atrás, precisava atualizar, ou tem uma tabelinha que a gente usa, enfim. Seja lá o que você tiver, eu sempre digo o seguinte com relação à remuneração. Mesmo que a empresa não tenha nunca feito um trabalho de remuneração, a pessoa que senta a bundinha ali na cadeira e tem que fazer isso, ela tem uma certa lógica. Então ela tenta agrupar salários e cargos da forma como ela entende ser o melhor. Não quer dizer que esteja certo nem errado. Quer dizer que é uma forma que a pessoa tecnicamente, dentro do seu raciocínio, está organizando aqueles dados. Então, quando a gente vai, muitas vezes, fazer um trabalho salarial, obrigatoriamente a gente olha o que a empresa tem, porque ali tem uma inteligência, ali teve pessoas por trás que pensaram naquilo e naquelas soluções. Enfim, seja lá o que for, para aquele cargo, você deve ter um salário. Ou, se for uma empresa que já tem um plano um plano de cargos, carreiras e salários, você vai ter ali uma amplitude salarial para aquele cargo, né? Alguns steps onde ele pode ser contratado. Então, você tendo a descrição e você tendo a remuneração, você consegue formatar melhor a pessoa e o profissional que você vai contratar. Então, o recrutamento e seleção, ele tem uma ligação direta com a área de remuneração, no sentido de ser uma usuária dos dados. É uma área cliente desses dados técnicos da área de cargos e salários. E isso é muito importante para o recrutamento e seleção. Com relação à remuneração especificamente, olha só, é o que eu falei aí no outro vídeo, né? Somos regidos pela nossa rainha velhinha CLT,
fez aniversário esses dias para trás aí, acho que 80 ou 90 anos, sei lá. Mas é cheia de remendos, cheia de termos e de coisas que foi, né, aquela coisa que foi remendando, 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 e aí a gente precisa de uma parafernália de coisas para atender à legislação. Né? Não estamos na Europa, muito menos nos Estados Unidos, estamos no Brasil e precisamos cumprir a lei, seguir a lei. E a gente faz isso sempre atendendo a legislação e tentando prejudicar o menos possível a operação ou o impacto disso no fluxo de caixa da empresa. Isso é uma prerrogativa. Quem trabalha com remuneração sabe que a primeira regra de remuneração é não quebrar a empresa. Porque se você quebrar a empresa, você provocou um mal geral, né? Para todos os que aí trabalham, familiares, fornecedores e tudo, vamos dizer, o leque é grande. Então tem que ter muita consciência na hora de trabalhar a remuneração, entendendo o seguinte, olha só. A empresa fala, eu tenho a descrição de cargo, tem uma tabelinha. E ela acha que aquilo é o plano de cargos, carreira e salário. Na verdade, não é. E eu vou falar mais. Muita gente que desenvolve o plano de cargos, carreiras e salários faz de uma forma isolada. E ele não é de uma forma isolada. A gente vai ver daqui a pouco, o próximo tema nosso vai ser o organograma. Né? A primeira coisa que precisa ser feita na empresa é o desenho do organograma. Até hoje, né, eu sou de uma região assim que era muita fazenda, bem colonial, e até hoje a gente vê, né, usinas e empresas mais tradicionais, aonde o chefe não quer nem ouvir falar, né, de cargos e salários, ou acha que aquilo não é importante, ou acha que a descrição de cargo é não sei o que, não sei o que lá, enfim. Tem muitas formas ainda das pessoas resistirem a fazer o que é o certo. Então vamos lá. Tem que ter o plano de cargos e salários para atender a legislação. E esse plano de cargos e salários é um sistema inserido no sistema da empresa. Quando você elabora o organograma da empresa, você não pode elaborar um cargograma, um funcionograma, um personograma. Você tem que desenhar tecnicamente aquele organograma por processo. Entendeu? Então vamos lá. Quais são os principais processos que eu tenho, por exemplo, na área financeira? Eu tenho contas a pagar, eu tenho contas a receber, eu tenho o controle da inadimplência, eu tenho fluxo de caixa, sei lá, eu tenho tesouraria e por aí vai. Então são os processos que você tem naquela empresa. Veja bem, eu não estou me referindo aos cargos que você tem naquele setor, mas aos processos, porque a partir dos processos você vai fixar depois o cargo, tá? Então eu vou ter em empresas com o maior número de empregados, que você acaba tendo empregados mais especializados, e na área financeira o cara vai trabalhar no financeiro, ele não vai para outra área, então ele vai ser o quê? Vai ser um analista financeiro. Se eu tenho uma empresa pequena, de pequeno porte, onde o cara tem que... ele tem o organograma desenhado, mas ele bate em vários quadrinhos ali. O que eu vou ter? Eu vou ter um analista, por exemplo, administrativo. E na descrição desse cargo, eu elenco ali tudo que ele vai fazer. Entendeu? Então, quando a gente fala de remuneração, nós estamos falando de um sistema. E o organograma... Depois, quando você abre os processos por área, você vai saber que cargos colocar ali, que cargos cabem ali. Então, na área administrativa, normalmente a gente trabalha com júnior, pleno, sênior. Nos cargos operacionais, a gente trabalha com 1, 2, 3. É regra, não posso mudar? Pode mudar, desde que você saiba exatamente o que você está fazendo e que você tenha clareza na hora de trabalhar com as tabelas, que elas também serão invertidas. Enfim. Vamos lá, vamos por partes. Então, você fez lá a tua descrição de cargo, você fez as tuas tabelas salariais, conforme os cargos que você tem, em consonância com o organograma, tá vendo como uma coisa vai encaixando na outra? A partir da descrição desses cargos, você pode fazer uma matriz em Excel, onde todos os itens que estão na descrição vão estar nessa matriz, que é a pontuação dos cargos. Então, se lá na descrição eu tenho escolaridade, lá na matriz eu vou ter escolaridade, e aí eu vou especificar na matriz. Alfabetizado, ensino médio, graduação em qualquer área. E para cada coisa dessa, para cada cargo vai valer uma determinada pontuação. Pode ser tudo ponto 10 e depois embaixo você pode multiplicar por um fator. Auxiliar pode ser fator 1,
assistente fator 2, analista fator 3, liderança fator 4, gerente, diretoria fator 5. Só um exemplo para dar para vocês. E aí todos os itens que estão lá na avaliação, na descrição de cargo, vão estar nessa matriz, nessa pontuação de cargos, onde no final tem toda a parte técnica lá, que é muito importante, ou seja, tecnicamente, o que é que aquele operador de máquina tem que conhecer para exercer bem aquele cargo? Entendeu? O que ele tem que conhecer? Ele tem que conhecer de setup, ele tem que conhecer de limpeza de máquina. O que ele tem que conhecer? Que curso técnico ele tem que ter? Isso é fundamental para você ter, tanto na descrição quanto nessa pontuação de cargos. Porque isso caracteriza muito bem o que a pessoa faz. Uma dica que eu deixo para vocês é assim. Você está fazendo agora o teu programa de remuneração, né? Então vamos falar, você tem lá, você fez o organograma, você fez a pontuação dos cargos, você fez a descrição dos cargos. Aí o que você tem que fazer agora? Você tem que fazer o que eu acho mais importante, porque o organograma, a descrição, as tabelas são bem operacionais. Você fazer um trabalho flex, um trabalho inteligente, você consegue atualizar aquilo a toque de caixa, separando inclusive por cargos, da forma como for melhor. Hoje a coisa tem que ser bem flex. Mas aí você chega, por exemplo, peraí, você fez o organograma, a descrição. Você chega no plano de cargos, carreiras e salários, que é a política salarial. Tá? O que contém a política de diferente do resto? A política é a inteligência do treco. A política são as regras que regem como a empresa vai se manifestar com relação às admissões, com relação a aumentos por mérito, com relação à promoção, com relação ao recrutamento e seleção, entendeu? Então ali vão estar as principais regras, e essas sim aprovadas por diretoria, aprovadas estrategicamente, e que vão determinar a linha salarial e as regras que vão atender bem a necessidade da tua empresa. Então, com relação à remuneração, isso a gente pode ter obviamente, remuneração dá, assim, um monte de videozinho, né? Mas a gente tem outros aí no YouTube e, oportunamente, a gente volta até com outros ângulos, né? Outros aspectos da gente olhar a remuneração. Mas, assim, a um grosso modo, eu acho que é uma boa forma de começar a falar de remuneração, seria essa aí. E depois que a empresa faz, olha só, depois que a empresa faz o básico, ou seja, ela faz o plano de cargos, carreiras e salários, é como se ela construísse uma base sólida aonde vai vir a casa depois. Por quê? Porque essa base atende à legislação brasileira. Ela tem que atender. Então, você fazendo uma base bem feita, inteligente, com baixo impacto para a empresa, é o perfeito. Porque dessa base saem as verticais depois. Sai a remuneração variável, a PLR, ou até um pagamento por produtividade, entendeu? Sai as verticais. Então você tem que ter essa base organizada com todo o sistema integrado e funcionando. Tá? Isso é o importante de falar de remuneração, e que muitas vezes a gente chega na empresa e vê que passou um colega lá e deixou pontas, né, não muito bem amarradas. E pontas não bem amarradas em remuneração podem levar a passivos trabalhistas expressivos. Então é importante que o plano de cargos, carreiras e salário seja bem feito, inclusive com a política, organograma, descrição de cargos, tabela e política salarial. Bom, com relação à remuneração, eu gostaria de vocês, meus pares, se atentassem sempre para uma questão. Olha só, muitas vezes o empresário, ele tem raiva, né? Porque às vezes conta com aquele empregado e tal, e o cara não vai, tem outros compromissos, pede a conta fora de hora, larga o boi andando, tem projeto andando e não está nem aí com a paçoca. Então, mas é assim, olha só, a gente tem que pensar o seguinte: quanto menor for o salário da pessoa que está na empresa, né? Eu não vou dizer que isso é uma regra, porque eu estaria pecando aí contra vários autores, mas eu vou dizer para vocês que quanto mais baixo for o salário da pessoa,
a tendência é que menos tempo ela fique na sua empresa, porque assim que ela achar uma outra que pague um pouco mais, ela vai para lá, se ela não entender que existe um conjunto de remuneração ou uma perspectiva de crescimento para ela. Mesmo dentro da simplicidade do cargo que ela ocupe. Então, isso é muito importante. E o aspecto que eu quero dizer é o seguinte: é, a, a- às vezes a gente pensa que, pô, eu tô pagando, sei lá, tô pagando um piso para aquele funcionário. E às vezes tem empresário que às vezes que acha que até um piso é demais. Então eu vou dizer para vocês, olha, se a pessoa passou pelo processo de recrutamento e seleção, né, aceitou a remuneração, se ela está trabalhando, essa pessoa ela não pode ficar para sempre no piso. Eu entendo que tem empresas grandes, inclusive, que a grande maioria dos profissionais é de piso. Só que aí vem aquele problema, né? O troca-troca, aquela coisa toda. Então, é importante que se desenvolvam níveis salariais para que essas pessoas que interessam, elas possam progredir na empresa, ver uma melhoria salarial também, além de outras coisas, mas que ela possa ver um horizonte dentro do próprio cargo que ela está. Eu não quero que aquele assistente ali fique eternamente naquele cargo, ganhando eternamente aquilo lá. Eu quero que ele progrida. Então, é importante ter essas regras. E outra coisa, mesmo se aquele auxiliar de produção, se aquele motorista, se aquele carregador, se aquela pessoa de um cargo mais simples, mais próximo do piso, mesmo assim vai, entra, sai e tal, é importante que o empresário entenda que não vai ser com um salário mínimo ou dois que aquela pessoa vai se estabilizar na vida, né? Você imagine você vivendo com um piso salarial, entendeu? É difícil, nós estamos falando de Brasil, a coisa é bastante complicada. Então, é importante que na alocação de verba da empresa, uma verba anual, que ela é proposta na política salarial, dentro da remuneração, você coloque uma análise, né, uma ponderação. Então, a diretoria se reúne lá em outubro, novembro de cada ano, analisa o passado, o que, que foi, o que, que cresceu, o que, que foi bom, o que, que foi ruim, faça a sua projeção para o próximo ano, o que, que eu pretendo crescer, esse crescimento vai impactar em qual área, entendeu? O que, que eu vou precisar prover ali, faça as suas contas na área financeira, pegando o histórico e projetando um orçamento para que dentro desse orçamento exista uma abertura de prestígio, de melhoria salarial para quem está na base. É muito importante isso, porque às vezes a pessoa que ganha 5, 6 salários mínimos pode não estar contente com o seu salário, e isso deveria ser revisto também, mas com certeza os cargos operacionais ficam, pela limitação, né? Limitação econômico-social do nosso país, ficam limitadas a uma renda pequena, que não daria para aquela renda sozinha sustentar, por exemplo, um pai, uma mãe com 2 filhos ou um filho. Então, é importante que o recrutamento e seleção, e é toda a área de RH, e todos nós que atuamos nas empresas, em trabalhos de consultoria, ou o que for, que prestamos serviços, que a gente esteja atento para não cometer injustiças, achando que estamos sendo justos porque Zezinho é ruim, entendeu? Eu considero todos ruins e não vejo o quanto a Mariazinha, o Joãozinho, o Pedrinho são bons. A gente às vezes pega aquele exemplo daquilo ruim que aconteceu e generaliza no sentido de prevenção. Mas eu discordo dessa postura. Experiências ruins todos temos, né? Todos os humanos, né? Como tudo, né? Você tem o bom e o ruim e às vezes a gente erra. Mas assim, é importante que vocês compreendam bem a importância da remuneração na composição, porque hoje a gente fala, né, da base, a gente fala em composição, porque a gente sabe que não um salário para quem trabalha na operação não é o bastante para sustentar uma família. Então a gente fala que na composição, né, daquela família exista uma renda com a qual ela possa sobreviver com dignidade, ou seja, ter um teto, ter uma geladeira provida, ter um chuveiro, ter uma cama para dormir. Isso é o básico que qualquer ser humano precisa. Então é importante
a gente está atento a essa necessidade.